Então, pessoal, aí bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí de volta, né? Com mais uma aula através da videoaula. A aula de hoje é sobre o teorema de Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras. Pitágoras é um filósofo grego, né? Matemático também. Viveu antes de Cristo, nos anos 572 a.C. Ele fundou na Grécia lá uma escola em Crotona, na cidade de Crotona, a famosa escola pitagórica. Nessa escola em Crotona, na Grécia, só estudava a elite, porque naquela época, para estudar matemática, não era todo mundo que podia estudar matemática, não, era só a elite, né? Era uma formação que era da elite, dos grandes gênios. Era uma disciplina que era vista de um modo diferente do que é visto hoje. Matemática era dos gênios. E essa escola pitagórica, ela formou vários gênios em matemática. Várias pessoas, vários homens. E era só homem, pessoal. Não tinha nem mulheres, era só homens. Pitágoras, você já até deve ter falado sobre esse teorema. Um teorema muito famoso, né? E ele é feito através do triângulo retângulo. Eu vou pegar aqui um triângulo retângulo, vou formar aqui um triângulo retângulo com esse ângulo de 90 graus, né? Vou chamar aqui de A, B e C. Os seus lados, o lado oposto, vou chamar de lado A. Esse lado aqui oposto, chamado de C. E esse lado aqui de B. Então, pessoal, esses lados, eles têm um nome especial. Certo? Esse A, nós vamos chamar de hipotenusa. Certo? Vamos chamar o lado A, esse maior lado, que é o lado oposto ao ângulo reto. Ele vai ser sempre o maior lado. Ele é chamado de hipotenusa. Ele é oposto, pessoal, sempre ao ângulo reto. E ele será sempre o maior lado do triângulo retângulo. Os outros lados nós vamos chamar de catetos. Catetos, certo? Então nós temos aqui o maior lado, que é a hipotenusa, e os outros lados nós chamamos de catetos. Então diz o seguinte: em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos deste mesmo triângulo. Então, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos deste mesmo triângulo. Pessoal, o que quer dizer com isso? Está escrito, né? Mas vamos resumir numa forma. Então ele diz o seguinte: que A ao quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Ou vice-versa, eu posso também dizer que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu digo dessa forma, pessoal, porque o que acontece?
Em um triângulo, quando eu for encontrar a hipotenusa, eu uso essa fórmula. Começando com A. Começando com a hipotenusa. As fórmulas são as mesmas. Só que aquela propriedade reflexiva. Se A é igual a B, B é igual a A. Propriedade reflexiva. Então, quando eu vou encontrar a hipotenusa, então eu digo, começo pela hipotenusa. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu for procurar um dos catetos, eu uso essa daqui, começando com os catetos. Porque fica melhor. Evita aquela questão da gente ter que multiplicar por menos 1. Certo? Ah, professor, eu posso colocar sempre essa, começando com A? Pode. Não tem problema nenhum. Só que no final, às vezes, você tem que multiplicar por menos 1. Como aqui também, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Quando eu for encontrar a hipotenusa, eu começo pela hipotenusa. Quando eu for encontrar um dos catetos, eu vou começar a fórmula pelos catetos. Certo? Então, mas é preciso a gente saber definir quem é cateto e quem é hipotenusa. Certo? Tem uma figura, né, que ela é bastante divulgada aí pela internet, certo? Vou fazer ela aqui para a gente dar uma olhada. Eu vou fazer um triângulo retângulo, um triângulo menor. E vou fazer o seguinte: vou fazer 3 quadrados aqui. Então, olha só, vamos dizer que esse lado aqui seja 5, esse lado seja 3 e esse lado seja 4. Certo? Vamos dividir esses quadrados, como aqui é 4, vou dividir em 4 partes iguais. Nota, dividir como você tem 4 partes iguais. Aqui eu vou dividir em 5. Tá aí, essa figura aqui é famosa. Vamos fazer o seguinte, vamos contar quantos quadradinhos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos contar quantos quadradinhos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Eu disse que esse lado era 4, esse lado era 3. Então, aqui tem 9, porque 3 ao quadrado é quem? 9. 4 ao quadrado é quem? 16. E esses lados aqui nós chamamos ele de quê? Cateto e cateto. Então, eles ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, se eu somar 9 mais 16, dá igual a quem? A 25. Isso significa dizer que aqui tem que ter 25 quadradinhos, porque o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se aqui tem 9, aqui tem 16, 9 com 16 dá 25. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24 e 25. Certo? Então, se... Tá aí, 25 está aprovado. Se eu pegar esse quadrado e colocar aqui dentro, se eu pegar esse quadrado e jogar aqui dentro, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dizer que esse quadrado aqui, ó, esse quadrado é esse. Esse quadrado aqui é esse. Certo? 9. Vamos pegar aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pegar 10 aqui. Então 10, eu pego 10 daqui, né? E olha o que eu tenho aqui, 1, 2, 3. Então esses aqui, ó. Esse quadrado aqui, vermelho, azul, deixa eu jogar um lado aqui azul. Esse quadrado aqui azul, ó, é esse aqui, ó, 9. E esse quadrado aqui vai ser espalhado aqui, ó. Esse vermelho. Mesmo torando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16. Então esses dois quadrados de manchado, ele tem que caber exatamente aqui dentro, certo? Ele tem que caber exatamente aqui dentro. Isso aí é uma das maneiras da gente demonstrar exatamente o teorema de Pitágoras, certo? Uma das maneiras. Então, vamos partir aqui para alguns exemplos. Exemplo 1. Veja os lados de um triângulo. Veja os lados de um triângulo sendo 12, 9 e 15. Eles são lados de um triângulo retângulo. Então, pessoal, veja só. Veja os lados de um triângulo sendo 12, 9 e 15. Eles são lados de um triângulo retângulo. Então, para ele ser lado de um triângulo retângulo, é preciso que ele obedeça àquela definição que a gente colocou, que a hipotenusa ao quadrado seja igual à soma dos quadrados dos catetos. Ah, professor, mas como é que eu vou saber aí quem é a hipotenusa, se não está feito o triângulo? Não precisa estar feito, basta você observar o maior lado. Quem é maior? 12, 9 e 15. Então o maior é esse aqui, ó. Então esse 15 com certeza vai ser quem? A hipotenusa. Então a hipotenusa vai ser 15. Os lados B e C, que não interessa quem é, se é 12 ou 9 ou 12, né? Vão ser 12 e 9. Não interessa dizer quem é B e quem é C. Você sabe que eles são os catetos. Então, usando a regrinha, A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Vamos verificar. Quem é a hipotenusa? 15. Quem são os catetos? 12 mais 9 ao quadrado. Então, quem é 15 ao quadrado? 225. Quem é 12 ao quadrado? 144. Quem é 9 ao quadrado? 81. Então, 225, 144 mais 81 dá 225. Então, verdade. Os lados 12, 9 e 15, eles são lados de um triângulo retângulo. Pessoal, a figura padrão que a gente usa é essa: 5, 4 e 3. Se você observar, ó, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, 25, 9 mais 16. 25 é igual a 25, então é um triângulo retângulo. Se vocês olharem os lados, lembrando desse triângulo 3, 4, 5, onde 5 é a hipotenusa, se você ver que todos os lados são múltiplos proporcionais desses aqui, por exemplo, eu botei 9, né? 9 é múltiplo de 3 multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. 12. 4 vezes 3, 12. 15. 5 vezes 3, 15. Então, se eu colocar um triângulo, se eu multiplicar aqui por 4, se eu multiplicar aqui tudo por 4, ó, 5 vezes 4, 20. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Então, esses lados, 20, 12 e 16, são lados de um triângulo retângulo.
quê? Porque 20 é a hipotenusa. 20 é múltiplo de 5 multiplicado por 4. 12 é múltiplo de 3 multiplicado por 4. E 16 é múltiplo de 4 multiplicado por 4. Então, toda vez que isso acontecer, certo? Se você observar isso, você vai saber que ele é um triângulo retângulo. Agora vamos ver outro exemplo aqui. Só vou mudar aqui, no lugar de 12, eu vou botar 10. Veja os lados de um triângulo retângulo sendo 10, 9 e 15. Eles são lados de um triângulo retângulo. Então, como eu disse, ó, o maior aqui agora é 15. Então, 15 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 9 ao quadrado, 225. 10 ao quadrado é 100. 9 ao quadrado é 81. 225 é igual a 181, falso. Então isso aqui com certeza não são lados de um triângulo retângulo. São lados de um triângulo, mas não de um triângulo retângulo. Certo? Então, para a gente ver isso aí, a gente já observava de imediato. Ó. 5 é múltiplo de 5 multiplicado por 3. 9 é múltiplo de 3 multiplicado por 3. E 10 não é múltiplo de 4. Então eu já tirava de letra que não é um triângulo retângulo, certo? Então, vou outros exemplos aqui para a gente. Vou botar esse triângulo aqui. Vou dizer que aqui é x. Aqui é 6 e aqui é 8. Aí ele quer o valor de x. Determina o valor de x. Então, pessoal, como o triângulo é retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. X aqui é o quê? É a hipotenusa. X é a hipotenusa. Então, x usa a formazinha. Como eu quero o valor de x, então eu vou começar com A, que é a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Professor, se eu botar 8 primeiro, 6 depois, não tem problema nenhum, viu, pessoal? 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64, x ao quadrado é igual a 100, x é igual a raiz de 100, x é igual a 10, certo? X igual a 10. Vamos ver outro exemplo aqui. Vou botar aqui como fosse 9, x e 15. Tá aí, pessoal. Calcular o valor de x. Então você está vendo que x aqui está no cateto. Nós temos a hipotenusa e o outro cateto. Né? Quando o triângulo está formado, você sabe que a hipotenusa sempre está na frente do ângulo reto, o maior lado. Então, como eu quero aqui um dos catetos, eu vou começar pelo cateto. Aí b ao quadrado mais c ao quadrado igual a x ao quadrado. Fica mais fácil. Mas se eu começasse aqui com essa... b de x não, a. B, quem é B? Vou botar 9 ao quadrado, C, que é x ao quadrado, e 15 ao quadrado. Então, 81 mais x ao quadrado é igual a 225. X ao quadrado é igual a 225 menos 81. X ao quadrado é igual a 144. X é igual a raiz de 144. Então, x é igual a quem? A 12. X igual a 12. Tá aí, essa figura aí, ó. Nós temos esse outro exemplo aqui. Nós temos essa figura aqui emendada. Ele quer o valor de x e do y. Vocês observem que essa figura aqui, ó, se você esconder essa figura aqui, nós temos um teorema, nós temos um triângulo retângulo. Onde 10 aqui é a hipotenusa desse triângulo, certo? Esse 10 é a hipotenusa desse triângulo, certo? Então, eu vou achar primeiro o valor de x. Vou achar o valor de x usando a fórmula. Como eu estou atrás de um cateto, então eu vou botar b ao quadrado mais c ao quadrado igual a ao quadrado. Quem é b? 8. Quem é c? X. Quem é a? 10. Então, 64 mais x ao quadrado é igual a 100. X ao quadrado, vou ter que botar o valor aqui. Vou botar aqui um valor 7. X ao quadrado igual a 100 menos 64. X ao quadrado é igual a 36.
x é igual a 36, x é igual a 6. Por que eu não estou usando mais e menos aqui, pessoal? Porque a gente está se tratando de medida. E quando a gente trata de medida, não coloco o mais e o menos. Certo? Então eu encontrei aqui o valor de x. Ó. X é quem? 6. X é 6. Agora eu vou achar o valor de quem? De y. Ó, como o triângulo retângulo está aqui, ó, y aqui é que é a hipotenusa, tá vendo? Y é a hipotenusa. 10 aqui, que era cateto nesse triângulo, que era hipotenusa nesse triângulo, passou aqui a ser cateto. Ó. Vou acabar com esse triângulo aqui, ó. A hipotenusa agora é y. Eu estou atrás dela, então eu vou botar a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, y ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 100 mais 49. Y ao quadrado é igual a 149. Y é igual a raiz de 149. 149 não tem raiz, certo? Eu acho que até é um número primo. Se é um número primo, então fica dentro de raiz. Se a gente puder extrair a raiz, se a gente pudesse extrair a raiz de 149, pode ficar 2 raiz de 40, por aí, né? Essa raiz. Certo, pessoal? Então, 149 é o valor de y, certo? Ele pode vir também através de um problema. Por exemplo aqui, ó. Uma escada está apoiada em um muro de 100 metros de altura. Está apoiada no topo de um muro. E este muro tem 100 metros de altura. A escada, seu pé está afastada do muro em 5 metros. Qual o tamanho da escada? Qual o tamanho da escada? Então tá aí, pessoal. Vamos dizer que seja um muro. Que seja um muro. Então a escada está apoiada lá no topo. Ó. Esse muro aqui tem 100 metros de altura. E a escada está apoiada lá no topo. E aqui ela está afastada a 5 metros da parede. Eu quero saber qual é o tamanho da escada. Então, a gente aqui tem que formar um triângulo retângulo. Formou aqui um triângulo retângulo. Certo? Aí, ó. Está aqui, ó, a parede. A escada está aqui. E aqui o afastamento. Então, formou esse triângulo retângulo aqui, ó. Formou o triângulo retângulo. Isso aqui é a escada. Aqui é o muro. E aqui é o afastamento. Então, pode olhar que eu posso usar o teorema de Pitágoras. Quando eu estou atrás da hipotenusa, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é a? X. Quem é b? 5 mais c ao quadrado, que é 6 ao quadrado. Então x é igual a 25 mais 36. X é igual a 61. X é igual a raiz de 61. Fiz achar a raiz de 61 aqui, aproximadamente 7,9, 7,8. É aproximadamente 7,8 metros. Certo? Por que eu estou dizendo que é 7,8 aproximadamente? Porque 61, ó, 61 é maior do que 49 e menor do que 64. Por que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Ano passado a gente lembra que eu falei isso a vocês, né? Quando eu quero achar uma raiz aproximada, o número, eu coloco ele entre dois números
quadrados perfeitos. Ele é maior do que 49 e menor do que 64. Porque 49 tem raiz, que é 7. 64 tem raiz, que é 8. Como ele está mais próximo lá de 64, então ele é mais próximo do 8. É 7, aproximia aí 8. Certo? Então, quando eu quero extrair uma raiz aproximada, eu coloco esse número, entre dois números quadrados perfeitos. Os mais próximos dele. Então, 61 é perto de 64. 64 tem raiz, que é 8. E o outro número que é o vizinho de 8 é 7. 7 ao quadrado é 49. Então, eu extraio a raiz, certo? Então, pessoal, isso aí é o nosso famoso teorema de Pitágoras, certo? Que a gente vai fazer uma atividadezinha aí do teorema de Pitágoras. Então, pessoal, a gente vai fazer a atividade aí da página 153. Do 1 ao 8. Certo, pessoal? Do 1 ao 8. É bem pequenininha, pessoal. É de 1 ao 8, mas as questões são bem facilzinhas. No a gente faz, viu? Página 153, questões do 1 ao 8, ó, certo? Então, pessoal, lembrando aí a vocês que vocês mandam essas atividades antes daquela aula que a gente tem online, certo? Para a gente fazer nas aulas online que a gente faz, a gente vai tirar só as dúvidas, certo? E nas aulas online vocês têm que estar com o livro na mão, já ter feito algumas questões e para a gente tirar apenas as dúvidas, porque eu só vou postar a correção após a gente ter tido essa aula online para tirar as dúvidas em um tempo maior ainda, como eu fiz de sexta-feira, né? Deixei um tempo, muita gente mandou atividade, mas faltou gente ainda, viu? Não foi todo mundo que mandou não. Eu recebi umas 19 a 18 atividades, como são 30 e poucos alunos, então faltou muito aluno mandar atividade, certo? Então vai ficar nesse modo. Não esqueça de se inscrever aí no canal, de deixar o like, de ativar o sininho e de fazer os comentários para que a gente saiba quem seja as pessoas, fazendo os comentários, dizendo quem é e qual é a turma, certo? Então valeu aí para vocês, um abraço, viu?